Fala pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos realizar uma revisão de véspera do nosso concurso aí da GCM da cidade de Diadema. Hoje a gente vai abordar apenas assuntos da legislação, tá? Conhecimentos profissionais que são cobrados no edital de vocês. Então, pessoal, vamos aí acertar a questão de prova. Eu tenho certeza que as questões de vocês estarão aqui no decorrer desta revisão nossa. Por quê, pessoal? Olha o edital aqui para vocês verem, né? Sempre eu falo para nossos alunos aqui, a gente tem que estudar de forma estratégica, direto ao ponto que consta no edital. A gente percebe que, por exemplo, que pode ser cobrado da Constituição Federal é apenas o artigo 5º e artigo 144. Então, são apenas os dois artigos que a gente vai ver aqui na nossa revisão. Quando a gente vem em súmula vinculante, temos apenas 4, tá? Código Penal, apenas esses artigos, ó, artigo 18, 23 ao 28 e 312 a 327. Então, quais são os temas que podem ser cobrados na prova de vocês na parte do Código Penal? Artigo 18 fala de dolo e culpa. Artigo 23 ao 28 fala ali sobre excludentes de ilicitude e algumas de culpabilidade, que é em relação à alcoolemia. E o artigo 312 a 327 são apenas os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, a gente tem que estudar de forma bem específica para a prova de vocês. Não adianta devagar. Como é uma revisão de véspera aí, né? Então, de prova, a gente não vai aqui ficar divagando muito. Vamos começar então as questões, tá? Além disso, também legislação municipal na prova de Diadema pode ser cobrada duas leis apenas. Ou a Lei 298/2009, que é acerca ali do Estatuto da Guarda de Diadema, ou a Lei Complementar 324/2010, que se trata sobre a corregedoria da GCM, tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão de prova, pessoal. Vamos lá, revisão. Como que vai ser nossa revisão de véspera aqui? Eu trouxe várias questões de todas essas leis e a gente vai realizar as questões. Eu vou explicando para vocês o que está certo, o que está errado e fazemos aqui uma breve passada em todos os principais dispositivos de cada legislação. Claro que não dá para abordar tudo aqui em uma horinha de aula, mas a gente consegue pensar os pontos principais, tá bom? Vamos lá então. Primeira questão, pessoal, que eu separei para vocês, a gente tem que estudar também de forma objetiva ali na banca examinadora. A banca que vai realizar essa prova de vocês agora, de domingo, é o Instituto Mais. Ele, achei na internet aí, realizou da GCM de Mariporã em 2019. E aí eu trouxe uma questão para a gente ver como que pode ser cobrado na prova de vocês, tá? Então, como que esta banca examinadora gosta de cobrar questões? Literalidade da lei, como exatamente se encontra na lei. Não adianta ficar pesquisando jurisprudência, doutrina, a gente precisa verificar como que se encontra na lei o texto legal e entender e conseguir acertar a questão. Vamos lá então? Observe o seguinte. Primeira questão que a gente vai trazer sobre o direito constitucional. Essa aqui é a questão 26, que foi dessa prova de Mariporã. Vamos lá. A previsão constitucional de que a todos os brasileiros estrangeiros residentes no Brasil, entre aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Corresponde a um direito fundamental, direito social, princípio constitucional ou direito político. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, vocês têm que saber na prova de amanhã. O que pode cair na prova? Artigo 5º e 144. Esses dois artigos apenas da Constituição Federal. O artigo 5º traz direitos e garantias fundamentais, tá? Direitos e garantias fundamentais. Direitos fundamentais são... qual é a correlação com os direitos humanos? Porque também pode cair a Declaração Universal de Direitos Humanos, que a gente vai fazer a questão depois. Pessoal, é o seguinte, direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente da sua nacionalidade, independentemente se está positivado ou não em alguma legislação, tá? Então, por exemplo, um direito à vida é um direito humano, tá? Então, um direito que é de todo ser humano, qualquer país que ele se encontre, por exemplo, que independente se está escrito qualquer legislação ou não. Quando se torna esse direito humano um direito fundamental?
Direito fundamental é quando está expressamente previsto na Constituição daquele país. Isso é um direito fundamental, tá? Então, a gente percebe que esse artigo 5º, ele traz exatamente direitos fundamentais e garantias. Que são garantias fundamentais que a gente vai fazer uma revisão depois? São aqueles mecanismos constitucionais a fim de preservar, de garantir realmente que o direito seja exercido. Então, por exemplo, uma questão de habeas corpus, né? Quantas garantias fundamentais nós temos? A gente vai ver adiante. Temos 5, tá? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. Isso aí vamos fazer a revisão depois aí também, tá? Mas, por exemplo, habeas corpus para assegurar o direito de ir e vir. Se alguém estiver sendo cerceado ilegalmente, a Constituição traz o direito fundamental, que é a liberdade de ir e vir. E se for cerceado ilicitamente, legalmente, pode ajuizar ali, impetrar um habeas corpus, tá bom? Então isso é uma garantia fundamental e chamado também como remédio constitucional. Beleza, pessoal? Então é isso. O artigo 5º traz aqui. Direito social não é porque esta é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato, está no artigo 5º, tá? Direitos sociais nós temos no artigo 6º em diante, tá bom? E isso não vai cair na prova de vocês, direitos sociais, porque só cobrado o artigo 5º, tá? Princípio constitucional poderia ser, poderia ser. O que é um princípio constitucional? Por exemplo, o princípio da presunção de inocência. É um princípio, né? Algo que você deduz que a partir dessa norma que existem outras regras a partir desse princípio, tá? Então, uma regra geral, digamos assim, o princípio seria exatamente uma noção geral da convivência social. Tá? Então, por exemplo, o princípio da presunção de inocência traz lá: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Né? Então, até que haja uma condenação sem recurso, todo mundo deve ser considerado inocente. Isso é um princípio previsto no artigo 5º. Sim, tá? Então, um princípio constitucional há no artigo 5º, mas aqui é um direito fundamental da livre manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Beleza? Direito político também não vai cair na prova de vocês. Fechou, pessoal? Dito isso, a gente pode realizar uma outra questão do artigo 5º. Lembrando, tá? Como eu disse, são 2 artigos só que podem ser cobrados na prova de vocês. Artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais, e o artigo 144, que é a segurança pública. Vamos fazer uma questão depois disso também. Então, direito constitucional, a gente vai falar sobre esses 2 artigos apenas. Artigo 5º da Constituição Federal assegura a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e fraternidade, solidariedade, propriedade ou dignidade. Qual a alternativa correta? Pessoal, dica aqui para vocês. Gravem isso para a prova de amanhã, tá? Aqui, ó. VLISP, tá? VLISP. Por quê? São exatamente aqui, né, um acrônimo, né? Então, é exatamente as iniciais de cada palavra prevista no artigo 5º, caput, que é a cabeça do artigo, que eu vou mostrar para vocês, que é exatamente isso, ó. Vida, liberdade, igualdade, segurança e qual que é com a letra P, pessoal, que tem aqui, ó? Fraternidade? Não. Solidariedade? Não. Propriedade e dignidade. Opa, alternativa correta, letra C, VLISP, tá bom? Então gravem isso aí, pessoal, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Artigo 5º da Constituição tá escrito assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, nos seguintes termos, ou seja, além desses direitos previstos como direitos fundamentais, né, que são previstos na Constituição, artigo 5º, temos também vários outros termos. Aqui traz 79 incisos, diversos temas acerca das garantias fundamentais e também direitos fundamentais, como a gente tinha falado, tá? Então, exemplo, ó o inciso 5 aqui, ó. Inciso 5, em número romano. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, que a gente tinha acabado de fazer uma questão dessa, tá? Esse é algo que traz como direito fundamental, tá? Outro, inciso 10 aqui, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, tá? Então, são invioláveis isso. A pessoa, se houver uma violação da imagem de uma pessoa, ela pode ajuizar uma ação de indenização moral, tá? Outro exemplo importantíssimo, pessoal, inciso 11, gravem isso aqui. Quando que uma residência, ela pode ser, né, ter alguém ingressar na residência de outra pessoa. Quando que pode? Porque a Constituição traz que a casa é asilo inviolável. Então traz sobre a inviolabilidade domiciliar. Então ninguém pode entrar na casa de outra pessoa, exceto em algumas hipóteses que a própria Constituição assegura, que é aqui, ó, ninguém pode penetrar sem o quê?
Consentimento do morador, então é a primeira hipótese, se a pessoa autoriza o outro a entrar, né, autorizou o policial, pode entrar. Né? Então, salvo também em caso de flagrante delito, segunda hipótese, desastre, prestar socorro, quarta hipótese, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, nós temos 5 hipóteses que a Constituição assegura, autoriza que alguém pode entrar na residência de alguém. Claro que se a pessoa autorizar. E quais são as outras? Flagrante delito. Então, se está ocorrendo um crime naquele momento, uma pessoa, um policial, por exemplo, pode ingressar naquela residência. Isso qualquer hora do dia, seja de noite, tá? Desastre e socorro também, seja de dia, seja de noite. Qual a única hipótese que só pode entrar durante o dia? Por autorização judicial. Então, não pode um policial civil, por exemplo, cumprir um mandado judicial à noite na residência de alguém. Isso não pode. Então, durante o dia, pessoal, é apenas a questão de determinação judicial. As outras 4 hipóteses pode qualquer hora do dia. Gravem isso que cai na prova, tá bom? Vamos lá então, vamos prosseguir. É garantido o direito de propriedade, a propriedade atenderá à sua função social. Estou trazendo vários exemplos. Não haverá juiz ou tribunal de seção e ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que é isso? É o princípio do juiz natural. Ou seja, qualquer pessoa para ser julgada tem que ser uma autoridade competente, aquela previamente estabelecida pela lei. Não posso escolher, ó, você vai julgar tal pessoa. Isso não pode, tá bom? Beleza? Então o que ocorre ali é uma competência territorial, né, que o Código de Processo Penal prevê, e também ali a questão de distribuição dos processos, tá? Isso aí a gente não vai estudar aqui, que não vai cair o Código de Processo Penal para vocês, mas é só um exemplo. Isso aqui, pessoal, é importante. Veja que o quadro aqui resumo para vocês sobre aquela questão, né? O artigo 5º traz sobre crimes imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Gravem a palavrinha aqui, o acrônimo aqui, né? A mnemônica, RAGA, ou também agora, depende da ordem, né? Seria isso: racismo e grupos armados, ou, né, aqui ação de grupos armados e racismo. Esses dois são os crimes imprescritíveis, ou seja, nunca prescreve. Então, o Estado pode julgar uma ação, né, condenar a pessoa por um racismo que cometeu há 20 anos atrás, não tem problema algum, tá? É imprescritível. Inafiançável, que não pode ser cobrada fiança para ele ser solto, né? Não, são crimes inafiançáveis. E aí, gravem esses aqui, tá bom? Então, são 5 aqui, ó. Além da ação dos grupos armados e racismo, grave também o 3T, que são os chamados equiparados aos hediondos. Por que 3T? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. E temos os crimes hediondos, que são previstos na lei de crimes hediondos, que não precisa saber quais são, tá? Que não vai ser cobrado. Mas, por exemplo, um homicídio qualificado, tá? Enfim. E aí, insuscetíveis de graça ou anistia são esses últimos aqui, que são os 3T e os crimes hediondos. Enfim, então gravem isso. Então, crimes inafiançáveis são todos, tá? Os 3T, crime hediondo, ação grupos armados e racismo. Beleza? Esse é o que mais tem. E depois, insuscetíveis e imprescritíveis, divide em 2 e 2. Tá bom? Vamos prosseguir aqui, porque é uma breve revisão, né? Não dá pra gente tratar de todos os assuntos. Mas agora, para a gente finalizar o artigo 5º, eu só quero passar para vocês também os remédios constitucionais, tá? Gravem isso aqui. Então, o que seria os 5 que eu falei para vocês? O habeas corpus é relacionado à garantia de liberdade de locomoção. Na prova de vocês, falou exatamente sobre essa questão de liberdade de ir e vir que está sendo cerceado. O remédio constitucional adequado é habeas corpus. Habeas data é relacionado à solicitação de informações, tá? Então, quero ter uma informação que foi negada pela administração pública. Habeas data. Mandado de segurança, gravem essas palavras aqui, ó. Direito, líquido e certo. Isso é relacionado ao mandado de segurança. Então, a prova de vocês vai cair exatamente, vai perguntar alguma dessas informações, você vai saber qual que é o remédio constitucional adequado a ser impetrado pelo Poder Judiciário, tá bom? Então, direito líquido certo, mandado de segurança. E aí, e não amparados por outros remédios específicos. Então, é o geral, tá? E o mandado de injunção, falta de norma regulamentadora que se torne viável o exercício dos direitos individuais, constitucionais, e das prerrogativas sobre nacionalidade, soberania e cidadania. Isso é mandado de injunção. E, por último, ação popular, anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa. Então, houve alguma lesão ao bem jurídico ali, algum patrimônio da administração pública, qualquer pessoa do povo pode ajuizar uma ação popular. Então, basicamente, esses são os 5 remédios constitucionais previstos aí no artigo 5º que podem ser cobrados na prova de vocês. E assim a gente finaliza os itens principais do artigo 5º da Constituição. Passaremos para o artigo 144 para a gente finalizar sobre direito constitucional. Pessoal, observe essa revisão, a gente vai abordar os principais tópicos aqui, tá? Vamos lá, vamos prosseguir.
Nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público apenas, da soberania nacional e da defesa da pátria, das garantias individuais apenas. E aí, pessoal? O artigo 144 ela traz que os órgãos de polícia da segurança pública, eles servem para quê? Para a ordem pública, preservação da ordem pública, letra A, incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Então, o que seria a ordem pública? Três aspectos: segurança pública, salubridade pública, tranquilidade pública, tá? Então, a ordem pública é um contexto social no qual não há crimes, tem uma tranquilidade, tem uma salubridade, tudo isso, tá bom? Então, incolumidade das pessoas e patrimônio também. Essa questão de soberania nacional e defesa da pátria é relacionada às Forças Armadas, tá? Outro artigo da Constituição Federal, artigo 144, 142, tá? Sobre o 144 ainda, pessoal, lembra que tem todas as polícias lá, né? Temos Polícia Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Temos nos seus parágrafos a GCM, tá? Então, o parágrafo aqui, o oitavo, temos a GCM como a Guarda Civil Municipal, como missão constitucional de preservação ali dos patrimônios, bens, serviços e instalações municipais, tá? Então, essas questões aí são relacionadas à missão constitucional da Guarda. Isso é interessante saber também. Por mais que não há no inciso de polícia ali, tem no parágrafo 8º do artigo 144 a GCM, parte do sistema de segurança pública, que inclusive a gente vai ver a legislação sobre o Sistema Único de Segurança Pública posteriormente, tá? E aí a gente finaliza o direito constitucional. Dito isso, pessoal, vamos passar para outra temática agora, segundo tema da nossa aula, tá? Súmulas vinculantes. Pode ser cobrado 4 na prova de vocês. Então, eu trouxe numa única questão as 4 súmulas aqui, tá? Vamos verificar qual está correta ou errada dessas alternativas. As súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal possuem efeito obrigatório para toda a administração pública direta e indireta, em todas as esferas. Considerando as súmulas vinculantes número 11, 14, 37 e 38, analise as afirmativas a seguir. Essas são as 4 que podem ser cobradas na prova de vocês. 1. A utilização de algemas só é lícita em casos de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo ser justificada por escrito pela autoridade competente. Pessoal, se eu for apostar numa súmula que caia na prova de vocês, é exatamente essa alternativa aqui. Esta é exatamente o que se encontra na súmula vinculante número 11, que refere-se ao trabalho policial, né? Então, está certíssimo, tá, pessoal? A utilização da algema só é lícita nesses casos. Não é qualquer prisão já pode ter algema. Não é isso. Grave isso aí. Só pode ser utilizada algema nas pessoas em algumas hipóteses. 3 hipóteses. Se a pessoa estiver resistindo à prisão, uma. Fundado o receio de fuga, se tem um receio de que ela vai fugir. Ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Ou seja, alguém vai batendo, né, a pessoa se batendo nela mesma, ou ela vai bater em outra pessoa, ou um terceiro, ó, um terceiro vai bater no agente policial, enfim. Então, só pode nas 3 hipóteses: resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia, própria do preso ou alheia, devendo ser justificado por escrito quando utilizado, tá? Aqui é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Nossa, professor, não entendi nada. Vamos lá, vamos lá. Aqui é exatamente a súmula vinculante número 14, pessoal. Vocês vão entender. É direito do defensor. Quem que é esse? Advogado. O advogado, ele tem o direito, no interesse do representado, da pessoa, do seu cliente, de ter acesso aos elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório. Ou seja, quando que o advogado pode ter acesso ao inquérito? Ele pode ter acesso ao inquérito, aqueles elementos de prova produzidos que já documentados no inquérito. Está documentado? Ele pode ter acesso ao inquérito, tá? Então, é essa questão que fala. Então, se tiver uma diligência ainda, tá fazendo uma interceptação telefônica, o advogado pode ter acesso? Ainda não. Não foi documentado no inquérito, tá? Então, é essa a questão. Beleza? Súmula vinculante 14. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento da isonomia. Tá perfeito também. O que que é isso, professor? Vamos lá. Súmula vinculante 37 do STF. Pessoal, não cabe ao Judiciário
aumentar o vencimento do servidor público, sob o fundamento da isonomia. Ou seja, algum servidor público fala, eu exerço a mesma função que o outro, mas ele ganha mais do que eu, e entra numa ação judicial. O juiz pode, vou aumentar então porque você exerce a mesma função que o outro. Não pode. Antes era discutido isso, se podia ou não. O STF falou, não pode, porque o judiciário não tem função legislativa. Ele não pode criar leis. Se a lei de município A fala tal coisa, o valor, lei do município B fala outro, cada um vai decidir o seu respectivo pagamento, tá bom? Então não pode o judiciário aí falar que vai aumentar o salário do servidor. É só o chefe do Poder Executivo que vai poder aumentar, beleza? E é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Perfeito. Súmula vinculante 38. E aí a pergunta é correto? O que se afirma em? Todas estão corretas, tá? Todas estão corretas. Ou seja, a GCM vai lá fechar um estabelecimento comercial, né? Tá sem funcionamento ali, tá horário, fora do horário que pode. Quem define qual horário comercial é o município, não é o Estado, não é a União, é o município que vai legislar. Uma lei municipal, cada município tem a sua, sobre o horário do estabelecimento comercial. Beleza, pessoal? 4 súmulas que pode cair na prova de vocês. Vamos prosseguir aqui. Então, todas estão corretas, tá? Vamos para mais um tema, terceiro tema que pode cair na prova. Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos lá. Isso aqui também caiu na mesma banca examinadora da prova de vocês. Assinale a alternativa que apresenta uma disposição da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Pessoal, perfeito. Grave isso aqui, ó. Normalmente cai em prova, tá? Exatamente está escrito aqui. A Declaração Universal prevê que ninguém vai ser submetido à tortura, tratamento desumano, degradante, tá? Aqui, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar de gozar asilo em outros países, independentemente de qualquer motivação? Não. Por crime comum, não. Tá bom? Crime comum não pode. Então, via de regra, que são questões de asilo político. Então, está sendo perseguido politicamente em um país, pode procurar asilo em outro. Beleza? Não é independente de qualquer motivação. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, exceto a nacionalidade concedida por país que não seja de seu nascimento. Não tem isso aqui. Ninguém será privado de sua nacionalidade. Até aqui está certo, o restante errado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, mas pode ser impedido de a ele regressar? Não, tá? Então, não pode. Essa última parte está equivocada. Beleza, pessoal? Vamos lá. Outro tópico, tá? Estatuto Geral das Guardas. A gente vai fazer aqui, pessoal, por volta de 20 questões de direito, mais 2 de legislação municipal, tá? 2 ou 3 de municipal, para a gente falar todas as leis que podem ser cobradas na prova de vocês. Bastante conteúdo, vamos lá. Então, Estatuto Geral das Guardas. A atuação das guardas municipais deve ser orientada por princípios que fortalecem o papel do ente municipal na promoção da cidadania e da proteção dos direitos fundamentais. Considerando os princípios mínimos de atuação previstos no Estatuto Geral das Guardas, analise as afirmativas a seguir. Vamos ver qual está certa e qual está errada. A atuação da Guarda Municipal deve buscar a redução do sofrimento e a preservação da vida, mesmo em ações de patrulhamento preventivo. Pessoal, excelente. Tá certo, tá? A atuação da guarda deve sempre buscar a redução do sofrimento e preservação da vida, mesmo em ações de patrulhamento preventivo. Tá certo. O uso progressivo da força é um dos princípios mínimos que orientam as ações da guarda, devendo ser adotado conforme a proporcionalidade e a necessidade de intervenção. Excelente. O uso progressivo da força, né? Então, verbalização, contenção, né? Enfim. O compromisso com a evolução social da comunidade está entre os princípios que norteiam a Guarda Municipal, reforçando sua atuação integrada ao bem-estar coletivo. Excelente. Todas as alternativas estão corretas, tá? Sobre a Lei de Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP, ela prevê alguns princípios. Dentre eles, qual que é a ideia geral ali do artigo 9º, da finalidade ali de criar o Sistema Único de Segurança Pública? Centralização administrativa nesse sistema, unidade de comando absoluto, coordenação e cooperação entre os órgãos de segurança pública e exclusividade das polícias estaduais. Pessoal, a ideia de se criar um sistema único de segurança pública é que todos os entes federativos, todas as suas polícias, todos os seus órgãos do sistema de segurança, eles agem de maneira coordenada, sempre um cooperando com os outros, tá? Esta é a ideia principal, tá bom? Então, eu até trago para vocês o artigo 9º aqui, tá?
é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Observe, esse é o órgão central. E é integrado pelos órgãos do artigo 144 que a gente falou, que são as polícias, as guardas, ó, pelos agentes penitenciários, porque hoje há ali a polícia penal, que houve uma emenda constitucional após a publicação dessa lei, 2018. Então, não tinha ali como polícia penal. Por isso que trouxe como agente penitenciário, mas ela também faz parte. Pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais. Pessoal, ó, se eu for postar alguma coisa na prova de vocês, é basicamente isso aqui: integrantes estratégicos e operacionais. Quem são esses? A gente vai ver agora. Que atuarão sempre nos limites de suas competências. Então, o Sistema Único de Segurança Pública não fala assim, todo mundo tem a mesma competência. Não, cada um tem sua competência. Polícia Civil de investigar, Polícia Militar de realizar o policiamento preventivo, tá? A Guarda Municipal também, questão de proteção dos bens, serviços e instalações municipais, policiamento preventivo comunitário também, o STF já decidiu. Enfim, cada uma tem sua competência, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica, tá? Então, um complementando o outro. Aí ele traz no parágrafo primeiro quais são os integrantes estratégicos e o segundo operacionais. Lembra-se os integrantes operacionais, o que coloca, né, ali a questão da mão na massa, tá? Então as polícias. Os integrantes operacionais, ó, são as polícias. Polícia Federal, Força Federal, Militar, Civil, Guarda Municipal, Penitenciária, enfim, agente de trânsito, Guarda Portuária, Polícia Legislativa. Então, são as polícias. Integrantes operacionais e estratégicos. Quais são os integrantes estratégicos? Aqui, os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, por intermédio de seus poderes executivos, e os conselhos de segurança pública e defesa social dos três entes federados. Então, essa são a dica que eu trago para vocês. São integrantes estratégicos e operacionais, tá? Os operacionais, os únicos, além das polícias, são dois que têm de secretaria. Aqui, ó, são nomes de secretarias, né? Então, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Então, se falar alguma coisa relacionada a secretarias, operacionais, tá? Do estratégico, entes federativos e também um diferente aqui, Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Beleza, pessoal? Beleza? Conselho, questão estratégica. A secretaria é onde está subordinado ali, por exemplo, a polícia, tá? A Secretaria de Segurança Pública. E aí, ela também faz parte do integrante operacional. Beleza? Vamos prosseguir aqui, então. Pessoal, a gente falou das legislações aqui, ó. Direito Constitucional, Declaração Universal de Direitos Humanos, súmulas vinculantes. Falamos do Estatuto Geral das Guardas e a lei do SUSP. 5 legislações aqui já. Agora, pessoal, vamos passar para outra temática da nossa revisão aqui, para vocês mandarem bem nessa prova agora, tá? Vamos lá. Sobre questões criminais. Crimes. Vamos falar do Código Penal, os artigos que podem ser cobrados, e também depois a gente vai falar de legislações esparsas, como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, que prevê crimes também. Beleza? Vamos lá, então. Código Penal. Primeiro artigo a ser estudado, artigo 18. O crime é doloso quando? Então, esse artigo 18 vai trazer o que é o crime culposo e doloso. Vamos lá? Quem lembra aí, né? Quando o crime doloso? Vamos lá, que ele está perguntando. O agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo? O agente não podia prever o resultado. O resultado era inevitável. Houve imprudência, negligência ou imperícia. Pessoal, dolo, crime doloso, vontade livre e consciente de produzir um resultado. Eu queria roubar, eu queria matar, eu tinha intenção de praticar aquele resultado. O agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Efetuou vários disparos de arma de fogo em direção a várias pessoas e acertou umas pessoas lá que ele nem sabia quem era. Ele responde pelo homicídio doloso, porque ele assumiu o risco, ele pouco se importou, né, com o resultado. Ele apertou o botão do se ferva, né? Então, para não falar outro palavreado. Então, ele não estava nem aí. Assumiu o risco, produziu o resultado com a sua conduta realizada. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A. O que seria culposo, pessoal? Quando há uma violação de um dever objetivo de cuidado. Então, gravem isso. O que é culposo? Quando houver uma imprudência, uma negligência ou imperícia. Então, eu violei um cuidado que deveria ter. Tá? Então, por exemplo, eu, sem querer, eu fui sacar meu armamento e efetuei um disparo contra alguém. Nossa, mas eu não queria esse resultado. Eu fui aqui imprudente.
né? Não tomei a devida cautela no manuseio da minha arma e acertei alguém, lesão corporal culposa ou homicídio culposo, tá? A pena é sempre menor do que o crime doloso, beleza? E tem que estar previsto em lei para ser crime. Então, olha lá o artigo 18. Crime doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, a pessoa só pode ser punida por crime doloso, tá? Então, roubo, só doloso. Furto, só doloso. Agora, se a lei prevê o crime na modalidade culposa, ele pode ser punido. Igual homicídio culposo, tem que estar escrito. Se não tiver escrito o crime lá, a palavra culposo, não pode ser punido pela culpa. Tá bom? Ficou claro isso aí? E a gente encerra aqui o artigo 18. Pessoal, olha aqui a prova GCM de Santana de Parnaíba. Caiu. Vamos para um outro artigo do Código Penal. O Código Penal brasileiro traz os fatos típicos, ou seja, o que é o fato típico? Aquela conduta que gera um resultado que se amolda em um crime. Então, fato típico é a previsão legal de uma conduta proibitiva pelo direito penal. Então, matar alguém é um fato típico, artigo 121, tá? Então, suas penas, bem como algumas situações que excluem a ilicitude do ato. Situações estas previstas no artigo 23 do citado Código. De acordo com este artigo, aponte a alternativa verdadeira. Pessoal, artigo 23 são as chamadas excludentes de ilicitude. Ou seja, matar alguém, em regra, né, matar alguém é um fato típico e, em regra, é ilícito. Presume-se ser errado. Agora, pode ser lícito? Pode, se for cometido esse homicídio, sob uma excludente da ilicitude. Então, aquele fato se torna lícito. Quais são no artigo 23? Vamos lá. É excludente da ilicitude o ato praticado no estrito cumprimento do dever legal, desde que haja consentimento do ofendido. Pessoal, não precisa do consentimento do ofendido para o estrito cumprimento do dever legal. Deixa eu falar o seguinte para vocês. O artigo 23 tem quatro hipóteses de excludente de licitude. Estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, estado de necessidade e também temos exercício regular do direito. São quatro. Consentimento do ofendido, ou seja, a autorização da vítima, é uma quinta hipótese de excludente de licitude que não é prevista no Código Penal. Gravem isso, não é prevista. Mas é uma hipótese de excludente de licitude. Por exemplo, alguém vai fazer uma tatuagem em outra pessoa. Cometeu uma lesão corporal. É um fato típico, previsto como crime. Mas se a vítima que foi tatuada autorizou, tudo bem. Se tornou, esse consentimento dela se tornou legal, essa conduta. Por isso que tatuagem, em regra, é lícita. Agora, se fizer uma tatuagem em alguém que não queria aquela tatuagem, vai ser crime de lesão corporal. Ou pode ser uma tortura, enfim. Beleza? Ficou claro isso? Então vamos lá. 4 excludentes de licitude. A letra A já está errada. B. É excludente de licitude o ato praticado em legítima defesa, em estado de necessidade ou em obediência hierárquica? Não. Isso aqui é uma excludente de culpabilidade. Então, eu cometo um fato que o meu superior hierárquico me determinou que eu fizesse e eu não sabia que era crime. E era, por exemplo, subtrair uma coisa que eu achei que não fosse de outra alguém. Vai ser crime, mas eu não respondo, só ele responde. O consentimento ofendido é uma das excludentes da licitude prevista no artigo 23 do Código Penal. Não é prevista no artigo 23. Consentimento ofendido é uma causa chamada supralegal, acima da lei. Não está no Código, mas exclui a ilicitude do ato, torna fato legal. Exclui a ilicitude do crime o ato praticado em estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito ou legítima defesa. Perfeito, pessoal. Alternativa correta, a letra D, tá bom? Então, eu trago para vocês o artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Deixa eu falar para vocês aqui para a gente finalizar esse assunto. O código não definiu esses últimos dois, tá? Não definiu conceituação do que é estrito cumprimento do dever legal e nem exercício regular de direito. Só previu a conceituação legal de que é estado de necessidade e legítima defesa. Esses dois, sim, nos próximos artigos 24 e 25. Os outros dois, não. Deixa eu explicar, então, antes sobre esses dois. Como funciona. Estrito cumprimento do dever legal. Um policial militar, um guarda municipal, quando ele efetua uma prisão em flagrante, cerceia o direito de ir e vir de alguém, ele está sempre no seu estrito cumprimento do dever legal. Ele é obrigado a prender quem está em flagrante. Tá? Então, ele não comete o crime de constrangimento ilegal, por exemplo. Tá? E o que é exercício regular de direito? O direito autoriza e a pessoa exerce o seu direito, que ela quiser. Que a lei autorizou, ela exercer se quiser.
Por exemplo, quando qualquer do povo prende outra pessoa. Lembra? Artigo 301 do Código de Processo Penal fala o seguinte: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais devem prender quem se encontra em flagrante delito. Então, quando um agente policial prende alguém em flagrante, ele está no seu restrito cumprimento do dever legal. Quando alguém do povo prende, está no exercício regular de direito. É isso, basicamente. Tá bom? Beleza? O agente, qualquer das hipóteses desse artigo, qualquer uma dessas quatro excludentes, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Tanto pelo doloso quanto pelo culposo. Ele responde, tá? Então, ele está em legítima defesa, mas aí ele se excede, ele vai responder pelo excesso, tá? Pessoal, conceituações de estado de necessidade e legítima defesa para a gente finalizar essa temática, vocês precisam saber. Estado de necessidade, salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Basicamente o seguinte, né? Vem um animal, um cachorro, por instinto animal, me atacar. E eu não tenho para onde fugir, eu acabo efetuando um disparo contra ele. Estado de necessidade, tá? Eu não provoquei, não era uma injusta agressão. O cachorro não tem senso de justiça, o que está certo e errado. Ele foi me atacar por instinto animal. Portanto, se eu sacrifico ali, né? Se eu eu violo o bem jurídico, que é a vida do animal, em detrimento da minha, para me proteger, eu estava em estado de necessidade. Cometi um fato típico, que é um crime, né, previsto na Lei dos Crimes Ambientais, né? Matar um cachorro, animal domesticável, com a pena superior aos outros animais, por exemplo, e só que é lícito essa conduta, porque eu agi em estado de necessidade. A mesma coisa, e grave o seguinte, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, se um bombeiro é obrigado a salvar alguém, ele tinha condições de agir, ele fala, não quero agir, ele não pode falar estado de necessidade, ele responde ali pela sua omissão, tá? É, já a legítima defesa, lembra da palavra injusta, tá? Injusta agressão. Então, se alguém injustamente vem me atacar e eu, para me defender, eu ataco ele, aí sim é legítima defesa. Mas no momento de, né, contra-atacar tem que ser naquele momento. Então, atual ou iminente. Se, por exemplo, eu quero fazer justiça pelas próprias mãos, eu vou lá, depois de sofrer uma agressão, depois de um certo tempo, eu vou lá e revido, já não tem mais legítima defesa, tá? Então, tem que usar moderadamente os meios necessários. Aqueles meios estão disponíveis comigo de forma proporcional à agressão que estava sofrendo. Aí sim, isso é legítima defesa. Pode ser tanto para proteger de direito próprio ou de outra pessoa. Então, se eu efetuo disparo contra o meliante que estava apontando a arma para um terceiro, essa conduta minha é lícita porque eu estou protegendo o direito de um terceiro, tá? Então, legítima defesa. Beleza, pessoal? Isso aí a gente fala sobre esses artigos. Passando para a parte especial do Código Penal, que eu separei para vocês, que eles somente pode cair na prova de vocês aqueles crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Então, são esses. Não vai cair homicídio, roubo, furto, não vai cair, tá? Somente esse. Então, observe o seguinte: um servidor público exige de um comerciante determinada quantia em dinheiro para não aplicar uma multa administrativa. Trata-se de corrupção passiva, corrupção ativa, concussão e prevaricação. Pessoal, vocês têm que saber esses crimes, tá bom? Vamos lá. Então, o servidor público, ele exige, qual que é o verbo? Procurem sempre o verbo na alternativa de vocês, na questão de prova de vocês. Qual que é o verbo? Exigir. Exigir de um comerciante quantia em dinheiro para não aplicar uma multa administrativa. Quando o verbo conduta que um funcionário público exige uma vantagem indevida, que é o caso, ele comete o crime de concussão. Tá? Alternativa correta, letra C. Concussão. Exigir vantagem devida para si ou para outrem em razão da função ali. Em razão da função ou decorrente a ela. Tá? Então, é, esse é o crime de concussão. Qual que é a diferença, então, para corrupção passiva, ativa e prevaricação? Vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui, ó. Vamos lá. Concussão, exigir vantagem devida. Tá? Ainda que fora da função, mas em razão dela. Já o crime de prevaricação, o que que é? Prevaricar. É você deixar de atuar de ofício por sentimento pessoal ou satisfazer um interesse pessoal. Então, o que é isso? Retardar, então demorar, ou deixar de praticar um ato que deveria praticar. Então, por exemplo, um policial ele vislumbra ali uma infração de trânsito. Ele deixa de aplicar porque é um amigo dele. Então, ele deixou de praticar uma multa que ele era obrigado a praticar por um sentimento pessoal, prevaricação, tá? Ou praticar contrária à disposição expressa em lei.
Então, ele pratica um ato contrário à lei para satisfazer interesse pessoal. Prevaricação também. Tá bom? Agora, já a corrupção passiva e ativa, qual que é a diferença do crime de concussão? Concussão é exigência, exigir. Deve ter uma coação, tá? Uma coação. Agora, quando é solicitar ou receber, essas palavras, esses verbos, ou aceitar a promessa de uma vantagem em razão da função, uma vantagem indevida, é a corrupção passiva. E a ativa é quem oferece. Quem oferece ou promete vantagem indevida é funcionário público, tá? Esse ativa não vai cair, porque não é cometido um crime pelo funcionário público, mas né, contra ele, contra a administração pública praticado por qualquer pessoa. Esse não vai cair. Mas tem que saber o que é corrupção passiva. É o agente público que ele recebe o dinheiro, por exemplo, em razão da função, tá? Ele recebe ali o dinheiro, uma vantagem indevida. Solicitar, também pedir, receber ou aceitar uma promessa que vai receber futuramente, isso é corrupção passiva. A concussão tem que ter a exigência. Beleza, pessoal? Esses 4 crimes aí. Outros 2 crimes que eu queria passar para vocês, interessantes esses 2 aqui, ó. Um delegado, por amizade, deixa de comunicar à autoridade competente que o investigador subordinado cometeu infração disciplinar. A conduta caracteriza prevaricação, concussão, condescendência criminosa, advocacia administrativa. Pessoal, quando um superior hierárquico, funcionário público, deixa de deixa de adotar providências de uma infração cometida por um subordinado por chamada indulgência, ou seja, por uma dó ali, né, por uma clemência ali do subordinado, ele comete o crime de condescendência criminosa, ou seja, está sendo condescendente ali com um fato errado praticado por subordinado e por uma dó dele, ele deixa de puni-lo. Beleza? Então, é esse crime de condescendência criminosa. Já a advocacia administrativa é essa outra questão, ó. Um funcionário público utiliza sua posição para defender o interesse particular de um amigo perante a administração. O crime cometido é a advocacia administrativa, tá? Não tem nada a ver em advogar por alguém. Mas é realmente o que é esse advocacia administrativa? Advogar no sentido de atuar em razão de interesse de uma outra pessoa, patrocinar essa questão, né? Então, eu pegar um interesse de um amigo particular e colocar ali perante a administração pública. Isso é advocacia administrativa, tá? Beleza, pessoal? Como tá indo por aí? Revisão rápida, direto ao ponto, hein? Direto ao ponto. Já falamos de várias legislações. Encerramos o Código Penal aqui também, os principais artigos que podem ser cobrados na prova de vocês. Vamos para os crimes do CTB, crime do Código de Trânsito Brasileiro. Observe o seguinte: o João conduzia seu veículo automotor em atitude de risco e, encontrando-se sob influência de álcool, colidiu com um pedestre que atravessava numa faixa de pedestre, causando a morte imediata da vítima. Em seguida, João se evadiu do local, não prestando socorro. Analise informativa a seguir. 1. A conduta de João constitui homicídio culposo na direção de veículo automotor e a ocorrência em faixa de pedestre é causa especial de aumento prevista no artigo tal. Pessoal, vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro só prevê crime de homicídio na modalidade culposa, realmente. Não prevê o dolo, a vontade de praticar homicídio na direção de veículo automotor. Se houver intenção, pega o veículo, matar alguém com intenção, é homicídio doloso do Código Penal. Aqui só é previsto crime culposo, porque é acidente de trânsito, aquele que violou um dever de cuidado que deveria ter e acabou atropelando alguém, né? Então, é, esse fato aqui, estava influência de álcool, realmente, pessoal, a influência de álcool ela é uma qualificadora, gera uma pena maior. Olha aqui o inciso 2. O fato de João estar sob influência de álcool eleva a pena prevista para o homicídio culposo, sujeitando a reclusão de 5 a 8 anos. Exatamente. Aqui é uma qualificadora. Aumenta a pena mínima e máxima abstrato. E além disso, a conduta do João, esse homicídio culposo, por ter sido na faixa de pedestre, tem uma causa de aumento de pena, tá? Então, além de ser um homicídio qualificado, tem uma causa de aumento de pena pelo ser pedestre. Perfeito. Se comprovado que João não possuía habilitação, haverá uma majorante. Sim, também é outra causa de aumento de pena, tá certo? E a fuga do local por si só, fala que ele fugiu, é irrelevante para fins de aumento de pena. Não, não é irrelevante, é relevante. A fuga do local aumenta a pena do crime de homicídio culposo. Então, aqui nessa circunstância que a gente falou, ele tem uma qualificadora pela embriaguez, aumenta a pena por conta da faixa pedestre e aumenta a pena ainda se não possuir CNH, tá bom? Então, a alternativa correta,
as 3 primeiras, apenas a 1, 2 e 3. Beleza? É, próxima lei que a gente vai falar agora aqui, um outro artigo que eu gostaria de trazer para vocês, Estado do Desarmamento. Então temos lá alguns crimes do Estado do Desarmamento, tá? Dentre eles, porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, restrito, disparo de arma de fogo e omissão de cautela. Quero falar sobre esses crimes com vocês. Observe esse exemplo que eu trago aqui. Durante revista em abordagem de rua, a equipe localizou com João um revólver calibre 38, carregado dentro de um coldre sob sua roupa. João não apresentou autorização de porte. Em revista posterior à sua residência, os policiais encontraram uma pistola de calibre permitido guardada no armário, mas sem registro nos órgãos competentes. Também foi apreendida numa caixa de munição destinada às duas armas. Com base na lei tal, assinale a alternativa correta. Pessoal, grave o seguinte: calibre 38 é uma arma de fogo de uso permitido. Hoje em dia, .40, 9 milímetros, por exemplo, fuzil, 5,56, 7,62, são tudo calibres de uso restrito. Beleza até aí? Gravem isso aí, 38 permitido. Os outros são restritos. Por que isso? A depender desta questão, a pena é maior, o crime é diferente, tá? Então, olha o que está no enunciado. O cidadão aqui, ele estava armado com 38 na cintura, andando na rua sem porte. O que seria isso? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E na casa dele? De revista posterior na casa dele, calibre permitido, uma pistola de calibre permitido, guardada no armário, mas sem registro nos órgãos competentes. Também foi apreendida uma caixa de munição a essas duas armas. Aqui ele já tem não o porte legal, porque aqui ele estava na casa dele. Então aqui é posse. Posse legal de uso permitido. Então vocês têm que saber que temos o que é porte e o que é posse. Posse é quando está na casa ou, por exemplo, no seu local de trabalho, se ele for o dono do estabelecimento. Porte quando está na via pública. Essas são as diferenças, tá? Eu estou no carro com uma arma, por exemplo, no porta-luva, é porte. Não precisa estar só na cintura. Eu preciso estar com ela, sob minha posse ali, na rua. Tá bom? Então essas são as diferenças. Então observe, João cometeu apenas o crime de porte ilegal. Porque portar arma em via pública sem autorização já basta para a tipificação. Já basta, mas ele não cometeu apenas esse. Ele cometeu o porte ilegal, mas tinha uma arma na residência também, que é a posse. Tá? Então, João cometeu apenas o crime de posse irregular, porque a existência de arma não registrada em sua residência é o núcleo do tipo. Não cometeu apenas esse crime. João cometeu o porte ilegal, artigo 14, e posse irregular de arma de fogo e munição, artigo 12, por portar arma em via pública sem autorização e manter em sua casa arma e munição sem registro. Perfeito, letra C está correta. João cometeu crime de uso restrito, pois portar duas armas implica automaticamente tipificação como arma de uso restrito. Não, tem nada a ver. Vai ter um crime e o outro. Tá bom? Alternativa correta, letra C. Deixa eu mostrar para vocês esses crimes, ó. Gravem aí. Posse de uso permitido e porte de uso permitido são dois crimes diferentes, tá? Então a posse tá ali no interior de sua residência, ou independência dessa, ou no local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento. Isso é posse, tá? De uso permitido, por exemplo, 38, um revólver, por exemplo. Porte permitido é portar, termo, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, prestar, vários crimes, várias condutas, né? Manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório, munição de uso permitido, sem autorização. Então, essa diferença, ó, pena de 1 a 3 anos, de 2 a 4. A de uso restrito, uma ponto .40, o crime é o mesmo. Olha que o artigo 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Então, ter uma ponto .40 na cintura na rua é a mesma pena do que ter uma ponto .40 ilegalmente na sua residência. Tanto posse quanto porte é o mesmo crime, reclusão de 3 a 6 anos. Ficou claro? Tá? Então, ó, possuir, deter, portar. Tudo. Manter sob sua guarda, acessório, munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo. Então, essas são as diferenças. Se for de uso permitido, tem a diferença do crime. A posse e a porte. Agora, se for restrito, é o mesmo crime, tá? Outro crime que eu queria mostrar para vocês, disparo de arma de fogo em via pública. Então, efetuar um disparo de arma de fogo pro alto, por exemplo, sem necessidade nenhuma ali, em via pública, lugar habitado, ou seus adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade outro crime. Então, se a pessoa efetua um disparo para matar outra pessoa, não responde pelo disparo, responde apenas pelo homicídio.
tá? Agora, se quiser dar disparo a esmo, então vou dar tiro na placa, dar tiro na rua, dar tiro pro alto, aí é crime de disparo de arma de fogo. E tem que ser na rua, tem que ser em local habitado ou suas adjacências. Se for um stand de tiro, não é crime, porque está em local fechado, não tem ali o risco à integridade física de outras pessoas, tá bom? Outro crime, por fim, o último do Estatuto do Desarmamento que queria passar, a omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo, esteja sob sua posse. Portanto, pessoal, então alguém que tem uma arma de fogo, que deixa a arma na sua residência, sua esposa pega, se não teve a cautela necessária, a esposa é maior de 18, não tem crime. A não ser que ele emprestou a arma para ela cometer um crime com a intenção de cometer, aí ele é partícipe daquele crime, responde pelo crime que ela cometer. Agora, ou também se ele emprestou para ela por si só, já tem o crime ali de porte ilegal de arma de fogo. Porque observe o seguinte aqui, ó: portar, deter, adquirir, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar. Então, quem empresta uma arma comete o crime de porte ilegal. Não só quem está portando, quem empresta a sua arma também comete o mesmo crime ali de porte ilegal, tá? Então, isso é interessante saber. Agora, a omissão de cautela, que é uma culpa. Ah, eu não tive a devida cautela, minha esposa pegou sem eu saber. Não é meu crime. É só ela que porte ilegal de arma de fogo, mas eu não tenho. Só vou ter crime de omissão de cautela se uma pessoa menor de 18 ou uma pessoa com deficiência mental que vai pegar essa arma, e aí sim eu respondo pela omissão de cautela por conta do perigo dessa arma nas mãos dessas pessoas, crianças, adolescentes ou deficientes mentais. Passamos grandes partes aqui, já vamos para outra legislação, tá bom? Agora vamos falar sobre outros estatutos. A gente já falou sobre o Estatuto do Desarmamento, vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, depois vamos falar de Lei Maria da Penha, tá bom? Então vamos lá. Outro artigo, outra questão que eu trago para vocês aqui, também do Instituto Mais, que vai ser a banca examinadora de sua prova. Olha o que ela cobrou no GCM Mariporã sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. De acordo com o Estatuto do Idoso, compreende expressamente uma garantia de propriedade, de prioridade assegurada ao idoso A. Então, prioridade ao idoso. Participação na vida política, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, crença e culto religioso, prática de esportes e diversões. Então, o que vocês acham aí? Pessoal, essa é uma questão que eu dou uma dica para vocês, que vocês não souberem, vão sempre pela eliminação e lógica da questão, né? Então, se vai ali, certo? O que tem de prioridade para o idoso que a legislação vai dar? Vai ter prioridade na crença de outras pessoas? Não faz sentido algum, tá? O que vai ter aqui? Recebimento da restituição do imposto de renda? Opa, aí sim, tá bom? Isso para a dignidade do idoso, com esse valor ser. Próxima lei a ser abordada, como eu disse para vocês agora há pouco, Lei Maria da Penha, tá? Então, conforme o artigo 22 da Lei Maria da Penha, constitui medida protetiva de urgência. Então, o que pode cair na prova de vocês são assuntos relacionados à medida protetiva. Temos medidas protetivas aos agressores de mulher em violência doméstica e familiar, ou também à própria mulher, tá? Tem medida protetiva a ela também. Então, observe o seguinte, como que funciona essa questão. Lei Maria da Penha é uma legislação que traz proteções à mulher quando ela é vítima de crimes, de condutas, né, de violência em ambiente doméstico e familiar, tá? Ou em relações íntimas de afeto, então mesmo que não more junto, há um ex-marido, por exemplo, que agrida a sua ex-companheira, tá? Então a Lei Maria da Penha traz proteções às mulheres nessas circunstâncias. E aí ela traz medidas protetivas de urgência. Quais são? Aí, dentre elas, por exemplo, suspensão da CNH do agressor não faz sentido algum. O que vai proteger a mulher tirando a habilitação dele, né? Então, não é. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida? Perfeito. Essa é uma das principais medidas protetivas a serem aplicadas aí, tá? Prisão preventiva automática. Não existe nenhuma prisão preventiva automática. Tem que ser fundamentada, tá? Perda do poder familiar não é também, tá bom? Algo que eu queria demonstrar para vocês, que essas medidas protetivas poderão ser concedidas pelo juiz, com quem concede o juiz ali, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, tá? E as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência. Então, mesmo que não haja crime, independente de qualquer ação ajuizada, penal ou civil, mesmo sem existir inquérito policial ou registro de ocorrência, pode ser concedida uma medida protetiva. Hoje em dia há isso, é legislação, houve uma alteração recente, tá bom? Algo interessante a saber. E eu deixo claro para vocês aqui que o único crime previsto na Lei Maria da Penha é esse artigo 24A. Pode ser cobrado na prova de vocês. É o único crime. Nossa, professor, mas e agressão, violência? Aplica-se os crimes da legislação comum. Por exemplo, lesão corporal. Aplica-se a lesão corporal do Código Penal, com a qualificadora por ser contra a mulher em ambiente doméstico e familiar.
mas é um crime do Código Penal. Aplica-se as proteções da Lei Maria da Penha. Essa é a diferença, tá bom? Mas o único crime previsto nesta lei é o descumprimento de medida protetiva. Então, o agressor descumpriu aquele afastamento do lar que tinha sido concedido ali, com medida protetiva, ele vai até o lar da ex-companheira ofendida, aí sim, ele descumpriu uma decisão judicial que defere medidas protetivas, reclusão de 2 a 5 anos, vai preso em flagrante, depois, posteriormente, pode haver ali a decretação da preventiva, tá bom? Então, isso que eu queria deixar claro para vocês também sobre a Lei Maria da Penha. Um crime importantíssimo de outra lei que eu vou trazer para vocês aqui é o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente vai ver agora. Observe esse crime que eu trago para vocês. Durante uma ronda, então aqui é Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Um adendo. Esta legislação, ela prevê proteções à criança e adolescente, igual a proteção da Lei Maria da Penha. Então, ela prevê proteções à criança, que é até 12 anos incompletos, né? Tem até os 11, e a adolescente, que é dos 12 aos 17. Pode cair na prova de vocês infrações administrativas ou criminais. Então, por exemplo, ali hospedar uma criança ou um adolescente sem acompanhamento dos pais num hotel. Isso é uma infração administrativa do estabelecimento comercial, gerando multa. Não é crime. Esse é um exemplo que eu trago para vocês. Quando as condutas forem mais gravosas, há crimes previstos no ECA. Mas não é aqueles crimes que é para a criança e adolescente cometer, né? Para punir criança e adolescente que cometeu. Crimes previstos no ECA são crimes praticados, em regra, contra a criança e adolescente, tá? Contra eles, em regra. E aí são os adultos punidos, tá? Se for uma outra adolescente cometendo contra outra, aí ele pode, chama-se ato infracional. Quando o adolescente comete um fato que é previsto como crime, é chamado de um fato análogo ao crime, chamado o nome correto ato infracional. Então, quando um adolescente comete aquela conduta, uma criança ou adolescente. Pois bem, vamos ver esse crime que eu separei para vocês. Durante ronda, a equipe surpreende Marcelo, de 25 anos, conversando com um adolescente de 16, na frente de um comércio. Segundo depoimentos, Marcelo ofereceu R$ 50 ao menor para que este entrasse na loja e furtasse 2 aparelhos eletrônicos. Ainda lhe entregou uma chave falsa para abrir a porta de carga. O menor, tendo a proposta, praticou o furto. Considerando o ECA, Marcelo deverá responder em tese por qual dos crimes abaixo? Corrupção de menor, 244B, corrupção ativa, estelionato, apropriação indébita. Pessoal, seguinte, um maior de idade cometeu um crime com um menor, esse maior, além desse crime praticado em conjunto, responde também pelo chamado corrupção de menor, letra A. O que é corrupção de menor? Esse crime aqui, ó, no ECA. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Então, o maior de idade induz um adolescente a praticar um crime ou pratica um crime junto com ele vai responder pelo crime de corrupção de menor. Então, prendeu um adulto de 20 anos com 16 praticando roubo. Os dois respondem pelo roubo, né? O menor pelo ato infracional, o maior pelo crime de roubo, e o maior, além desse crime de roubo, responde também pelo crime do ECA de corrupção de menores. Beleza, pessoal? Fechou? Esse é um crime que eu queria separar para vocês aqui. E para a gente finalizar essa nossa revisão, como eu disse para vocês, aproximadamente de 1 hora, passando os principais tópicos de todas as legislações, gostaria também de falar sobre as 2 leis municipais, né? Um pouco interessante. Então, uma lei que pode ser cobrada na prova de vocês, só 2 leis do município de Diadema. Uma é essa 298/2009, que é sobre o Estatuto da GCM de Diadema. Tal como há um estatuto hoje em dia geral das guardas do Brasil todo, que é uma lei de 2014, antes dessa lei, já todas as cidades tinham feito em regra, né, em regras que tem já a GCM, os seus estatutos próprios. É que depois houve um estatuto geral de todas as guardas, tá? Mas então, em 2009, foi promulgada essa lei em Diadema, 298, que prevê o estatuto das guardas de lá. E ela traz o seguinte: a natureza do serviço executado pela Guarda Civil Municipal de Diadema é considerada complementar sem obrigatoriedade de continuidade, facultativa dependente da demanda da comunidade, essencial, indispensável à garantia dos direitos sociais e à normalidade das relações comunitárias, e eventual, podendo ser suspensa em situações excepcionais. Pessoal, grave uma coisa: quando há a instituição, uma guarda municipal, ela é sempre de caráter ali essencial. Ela não fica indo e voltando, tá? Não é eventual, suspensa, tudo. Ela é essencial, indispensável à garantia dos direitos sociais e à normalidade das relações comunitárias, tá bom? Isso está previsto no Estatuto da GCM. E a segunda lei que pode ser cobrada na prova de vocês
municipal é a Lei 324/2010, que prevê a corregedoria da GCM, tá? Então, aquele órgão correicional que prevê ali para apurar e processar as infrações éticas e morais praticadas por guardas municipais de Diadema, tá? Então, de acordo com esta lei, a Corregedoria Geral de Diadema é vinculada a quem? A Corregedoria diretamente ao prefeito, ao comando da guarda, à Procuradoria Geral do município, à Secretaria de Defesa Social com nível de divisão ou à Câmara Municipal. Gravem isso, pessoal. A corregedoria, ela é vinculada à Secretaria de Defesa Social. Tá? Então, tal como há ali a Secretaria de Segurança Pública no Estado, tem ali a questão da Secretaria Municipal de Defesa Social. E a corregedoria é vinculada a essa secretaria, abaixo do prefeito, né? Então, temos lá o prefeito, temos diversas secretarias da educação, enfim, da agricultura e tal, né? Tem as secretarias do município, e aí, dentre elas, Secretaria de Defesa Social, e aí tem a correge deles, né? Corregedoria. Abaixo da secretaria, que está abaixo do prefeito. Beleza? Última questão, conforme o artigo 54, pode ser cobrado essa lei, compete ao prefeito municipal relacionado a questões correcionais. Determinar a instauração de sindicância, aplicar a pena de suspensão até 90 dias e a pena de demissão, aplicar penas de advertência verbal, coordenar o patrulhamento ostensivo urbano, definir escala de serviço. Pessoal, vamos lá. Dica final para a prova de vocês agora de domingo. Sempre que fizer as questões, vão retirando as alternativas completamente equivocadas que vocês observarem. Por exemplo, essa. O prefeito vai definir a escala de serviço dos guardas, pessoal. Não faz sentido algum, tá? Não faz sentido algum. Vai ter os comandantes imediatos ali, e depois o comandante da guarda ali vai parte organizacional deles, e o prefeito, ele vai aplicar uma advertência verbal, ele vai ficar admoestando verbalmente o guarda por cometer um ato, uma infração leve? Não, né? Coordenar o patrulhamento ostensivo urbano, não é ele que coordena diretamente, né? Determinar a instauração de sindicância poderia gerar uma dúvida, e a B poderia ficar entre essas duas. E agora vocês sabem para a prova de agora, né, de domingo. Então, aplicar a pena de suspensão de 90 dias, de até 90 dias, né? Então, ele é o máximo ali, o órgão máximo, né, da GCM é o prefeito, o chefe máximo, o chefe do Poder Executivo Municipal. E aí ele pode aplicar o máximo de pena de suspensão por uma falta grave do agente, e a pena de demissão, de demitir o seu guarda, tá bom? E aí, quem determina a instalação de sindicância lá é o corregedor, não é o prefeito. Pessoal, beleza? A gente, assim, finaliza essa questão da nossa revisão aqui express, né? Então, a revisão é final, de véspera para vocês. Eu desejo uma ótima prova para vocês todos. Vão lá, né? Façam o que vocês sabem. Vocês já estudaram, já estão preparados até aqui, fizeram essa revisão agora conosco, e vocês vão lá agora e vão ser aprovados, tá bom? Sucesso a todos, conte conosco aqui, e desejo uma excelente prova. Fiquem com Deus, até mais. Valeu, grande abraço a todos.